Salmo 1, um texto muito conhecido que eu preguei no casamento da Ágata. Até hoje eu me recordo. Salmo 1. Eu quero falar sobre felicidade. Todos nós buscamos felicidade. E eu quero falar para nós essa noite. Vamos lá, Salmo 1. Nós vamos ler apenas 3 versículos, porque nós conhecemos, né? Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Eu quero falar sobre felicidade nessa noite, porque todos nós, seres humanos, nós buscamos a felicidade. Isso é parte do ser humano, buscar a felicidade, né? Todos nós. As crianças, quando são pequenas, são crianças, elas buscam a felicidade em suas brincadeiras, né? Dificilmente você vê uma criança infeliz, né? Você vê emburrada, mas infeliz não. Hoje eu brinquei com o Gael, estava numa partida ali de sinuca, muito disputada, e o Gael querendo me atrapalhar, eu falei, vai chorar com a mamãe. Ele saiu emburrado, foi chorar com a mamãe, e eu consegui vencer aquela partida difícil que estava ali. E quando estamos na fase de adolescência, também nós buscamos a felicidade. Do jeito do adolescente, ele busca a felicidade da sua forma. Da mesma forma, o jovem, quando estamos na fase da juventude, também se busca a felicidade, né? Começam as paqueras, os olhos começam a brilhar, né? E ali a jovenzinha, o jovenzinho acha que está feliz por conta daquele namorinho, daquele namoradinho, daquela namoradinha que ela conseguiu ali então arrumar, né? Começa ali a linguagem de hoje ali que eu não conheço, mas elas sabem aí, os jovens sabem como que é. Quando ficam adultos, jovens adultos, também da mesma forma, busca-se a felicidade, né? A Vitória e o Juninho buscaram a felicidade através do casamento, estão radiantes através do casamento que eles realizaram no dia de ontem. Então, fases onde buscamos a felicidade, da mesma forma quando nós ficamos adultos. Quando nós somos adultos, nós somos já com a idade avançada, nós também percebemos que nós buscamos a felicidade em alguma forma, em algo, né? Fala-se muito, né, uma linguagem dos últimos anos, da terceira idade, a melhor idade. Por quê? Porque busca-se a felicidade também nessa última fase da nossa vida, né? E então sempre nós estamos buscando a felicidade em alguma parte da nossa vida, mas tudo isso que eu disse até agora, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o de mais idade, são felicidades passageiras. Nós achamos que somos felizes, mas nós estamos felizes. Há uma diferença muito grande de ser feliz e de estar feliz, porque estar feliz é um momento. A Vitória e o Juninho, os noivos frescos aí, eles estão felizes, mas o que é importante é eles serem felizes, porque a felicidade que Deus nos mostra, nos aponta, não é uma felicidade momentânea, é uma felicidade constante. Porque se nós dependermos de circunstâncias, de momentos para nós termos essa felicidade, nós vamos nos frustrar, né? Porque as coisas mudam.
Tem dia que nós estamos felizes, radiantes, mas há um problema em nossas vidas que fazem parte da existência do ser humano, que nós vamos perder essa felicidade momentânea e nós ficaremos frustrados. Acontece um problema de desemprego, acontece um problema de enfermidade, acontece um problema familiar, que essa felicidade momentânea ela vai embora. Então nessa noite eu quero falar com você, falar comigo também, alguns conselhos para nós sermos felizes, não estarmos felizes. Pastor, é possível? A palavra de Deus diz que é. E eu quero então avançar aqui. Vários poetas já cantaram a felicidade, né? Em suas músicas. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Quem não lembra dessa música? O cantor Daniel faz uma música muito, muito bonita, perguntando como é ser feliz. Para ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? O cantor Daniel faz escreveu essa música perguntando sobre a felicidade. Aí chega a palavra de Deus e diz que a felicidade não está no casamento, a felicidade não está no dinheiro do banco, embora isso é bom, embora o casamento é bom, embora a conta no azul é bom, embora a saúde vigorosa é boa, mas a palavra de Deus chega e diz que a felicidade não está nessas coisas. O salmista no Salmo 1, ele diz que é feliz aquele que medita. O salmista no Salmo 1 chega à conclusão, nos aponta, que diz que a felicidade ela está na palavra de Deus. A felicidade ela não está em circunstâncias externas, em circunstâncias alguma. A felicidade ela se encontra na palavra de Deus. Como é feliz o homem que medita dia e noite. Então o apóstolo Paulo lá em Filipenses, novamente ele nos afirma que nós devemos nos alegrar no Senhor. E ele chega e diz que aprendeu o segredo. Ele conseguiu entender, ele conseguiu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja tendo muito ou passando por necessidade. Aí ele completa e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, eu chego à conclusão, e a palavra de Deus nos afirma, nos atesta, que a felicidade está em Deus e na sua palavra. Então jamais se apoie em coisas. Vitória e Juninho, jamais se apoie em momentos, porque tudo isso vai passar, né? Todo mundo aí que tem aí alguma história de casamento sabe disso. Os casamentos eles vivem em picos, ciclos, momentos. Agora aquele que está enraizado na palavra, ele consegue suportar esses momentos de altos e baixos. Ele vai conseguir suportar, porque ele está enraizado na palavra do Senhor. E eu quero aprender algumas coisas com isso para mim e para você, para nós colocarmos em prática em nossas vidas. Primeira lição: jamais podemos colocar as nossas expectativas em coisas ou pessoas. Jamais nós podemos colocar as nossas expectativas em coisas ou pessoas. Olha que diz lá o Salmo. Salmos 98, versículo 1 ao 3 diz assim, ó: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus.
E no Salmos 100, diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. O versículo 5: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, quando nós colocamos a nossa expectativa no Senhor, nós não viveremos de momentos. Aclame ao Senhor. A Esther, no começo do culto, falou: vem, mesmo que você veio para cá frustrado, desanimado, mas você veio. Isso é colocar a vida no Senhor. Isso é adorar a Deus. Por isso que lá em Abacuque, capítulo 3, Abacuque fala, não havendo bois nos currais, nada na lavoura, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa vida, a nossa força, a nossa expectativa em Deus, na palavra do Senhor, nós não seremos moldados, nós não seremos levados por ventos, por situações, porque isso faz parte da nossa existência. Mas aquele que se firma no Senhor e na sua palavra, no Senhor, nós não seremos moldados por momentos. Então coloque a sua felicidade no Senhor. Quando nós colocamos nossa felicidade em coisas momentâneas, nós nos decepcionamos e perdemos a verdadeira felicidade. Então, que Vitória e Juninho querem viver momentos eternos de felicidade, coloque toda a esperança no Senhor, porque aí vocês serão e terão felicidade, né? Jamais coloque essa expectativa nem nele, nem nela. O pastor Júnior explica muito bem aqui. Ele explicou muito bem. Eu quero casar para me ser feliz. Não, você tem que casar para fazer o outro feliz e o outro da mesma forma. Então não coloque expectativa em coisas ou pessoas. Segunda lição: como eu posso ter uma vida feliz? Ter uma vida reta aos olhos do Senhor, buscando sempre uma vida de santidade. Ter uma vida reta. Quer ser feliz? Tenha uma vida reta diante do Senhor. O Salmo 1 que nós lemos aqui, o versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, irmãos, quer ser feliz? Tenha uma vida reta aos olhos do Senhor, buscando sempre uma vida de santidade, não seguindo o conselho dos ímpios. Aí o jovem casal está passando por um problema aí de relacionamento, que agora começa, né? Apesar que 9 anos deu para conhecer bem aí né? Mas quando nós vamos morar debaixo do mesmo teto, a coisa às vezes fica meio pegado, né? Então, aí o casal vai lá e vai buscar um conselho. Aí ele vai buscar o conselho aonde? Nos amigos que ele... Não é o caso aqui, né? Que aqui a gente já conhece que eles são bem... A roda de amigos dele são... Mas tem muita gente que busca conselhos em lugares errados. Está passando por um problema, por uma dificuldade, busca o conselho correto. Tenha uma vida de santidade. Isso agrada a Deus. Ter uma vida reta aos olhos do Senhor. Porque a palavra de Deus, o homem de Deus, ele vai orientar sempre da forma bíblica. Ele vai te passar uma orientação sempre dentro da palavra de Deus, que é boa. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Talvez
não vai te agradar no primeiro momento. Sabe por quê? Porque muitas pessoas preferem viver a fantasia. Muitas pessoas preferem viver uma fantasia do que viver a realidade. Elas querem uma fantasia em suas vidas e elas vivem de fantasias, mas elas não vivem da realidade. E a palavra de Deus, às vezes, irmãos, ela é dura. A palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, ela nos encosta sobre a parede. Por isso que hoje muitos gostam de buscar uma fantasia, uma palavra agradável, que enche o meu ego, mas que não traz uma resposta necessária para as minhas indagações. Então, busque conselhos, tenha uma vida reta aos olhos do Senhor, não busque conselho dos ímpios. Aí a garotinha está começando o seu processo de namoro, aí ela vai buscar o conselho para a amiguinha, né? Que não é que não é do Senhor. Não quer dizer que é da igreja, tá, gente? Tem gente dentro da igreja que também não é de você, tá? Vou deixar bem claro. Aí o garotinho está de olho na menina, né? Ou o contrário aí, estão de olho um no outro aí. Aí vai buscar orientação para o coleguinha. Um coleguinha ímpio. Estou falando dentro do versículo 1 aqui, tá? Conselho dos ímpios. Aí o coleguinha vai dar um conselho errado. Então, irmãos, ter uma vida de santidade, uma vida reta aos olhos do Senhor, vivendo uma vida de santidade, é você viver dentro da palavra do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Afastar dos maus caminhos é ter uma vida de santidade, uma vida reta aos olhos de Deus. Aí ela será feliz. Então faça isso. Quer ser feliz? Busca a santidade. Ter uma vida reta aos olhos do Senhor. Deus se agrada disso. Deus ele olha. Deus ele olha, ele fala: nossa, aquele jovem ali tem um coração voltado para mim. Olha, ele não se assenta na roda dos pecadores, dos zombadores. Ele né? Ele mesmo na lua de mel, ele vem para minha casa. Deus está feliz com isso. Eu achei que ele não vinha hoje. Então, isso é ser feliz. Terceira lição, irmãos, importante também: ser constante na obra do Senhor. Assim você terá uma alegria contínua. Ou seja, mais uma vez, não vai depender de circunstâncias. Ser constante na obra do Senhor, ser abundante na obra do Senhor. O versículo 2, olha só: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Isso é ser constante na obra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Meditar, irmãos, é mastigar a palavra. Meditar não é ler rapidamente, é olhar o que está querendo dizer, né? É como o pastor, quando ele vai preparar um sermão, ele vai pegar o livro, vai pegar ele vai escrever, vai olhar, vai buscar os livros teológicos. O que isso quer dizer? O pastor Júnior, ele é mais profundo, ele vai buscar o hebraico. O que isso quer dizer no hebraico? Isso é meditar na palavra do Senhor. Isso é meditar, é ser constante na lei do Senhor, ter a palavra de Deus como manual. Eu vou fazer esse negócio, deixa eu meditar aqui, deixa eu ver o que a palavra de Deus está me dizendo aqui, ó. Está dizendo isso, aí busca outros textos para afirmar. Isso é ser constante na obra do Senhor e participante também do reino de Deus, como vocês estão fazendo aqui.
vindo para a igreja, aprendendo da palavra do Senhor, eu e você. Isso é ser constante na obra do Senhor. Eu sou feliz pela igreja, irmãos, que a igreja nossa ela é constante. Todos os irmãos. Tem igreja que a pessoa fica 3, 4, 5, 6 meses sem aparecer na igreja. Aqui não. Aqui a gente vê os irmãos constantemente. Isso é gostoso. Isso é ser constante na obra do Senhor. Isso traz resultado. Isso traz vida. Mas resultado sólido. Resultado sólido para a nossa vida. Então, isso é ser feliz. Quarta lição que eu aprendo nesse texto: não espere por momentos para buscar a felicidade. Seja feliz com aquilo que você possui no momento. Sabe por quê? Vamos ler o texto primeiro, Eclesiastes, capítulo 7, para capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, diz assim, ó, do versículo 7 ao 10. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Olha só que texto interessante. Vou ler mais uma vez. A luz é agradável e é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, camarada e camarada, viva. Não espere por momentos para buscar a felicidade. Seja feliz com aquilo que você possui hoje. Por que eu digo isso? Nós costumamos ficar adiando uma vida melhor, uma vida feliz. A gente fica, quando eu sou assim, eu estou dizendo por mim. Eu vou viajar quando eu estiver mais estabilizado. Agora eu não posso, né? A irmã Isaura, que esses tempos atrás, foi lá para a Inglaterra. Para a Inglaterra, e é isso. E é isso. Conhecer outros lugares. Se você pode, irmãos. O pastor Júnior Esther. Aí eu preciso, né? Eu estou errado, tá? É para mim. Ser feliz no momento. Não ficar esperando, aguardando momentos. Porque nós ficamos adiando. E a gente fica adiando de bobo que nós somos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Para mim isso aqui, tá? Se você também é assim, cabe para você. A carapuça serve. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Fica adiando. Eu vou fazer isso aqui quando eu fizer isso, quando eu ter isso. Não. Seja feliz no dia de hoje, com aquilo que você possui hoje. A gente fica. E Eclesiastes aqui, ele diz assim: pois a juventude e o vigor são passageiros. Eu tinha um homem muito conhecido, eu não vou citar o nome aqui, porque muitos conhecem. Ele trabalhava. E num dado momento ele teve câncer. E eu fui visitá-lo, né? O médico abriu ali, viu que não tinha jeito mais, fechou ali a cirurgia e mandou para casa, não avisou nada para ele. E eu fui visitar. Ele falou assim, o médico mandou eu comer de tudo aí, eu já fiz uma cirurgia, mentiram para ele que não era essa doença, né? Deram 40 dias para ele só, ele não sabia. Quando eu sair dessa aqui, eu não vou mais, eu vou viver, vou desfrutar a minha vida e tal. Tarde demais. Com 40 dias,
Não teve mais jeito. Então não espere por momentos para buscar a felicidade. Seja feliz com aquilo que você possui hoje. Fica adiando, isso aí vai trazendo enfermidades, inclusive. Se tiver uma coisa de ser resolvida, resolva hoje. Tem casais que vivem infelizes o tempo todo, porque eles não têm o posicionamento de se humilhar, né? Lá em Crônicas fala assim: o meu povo chama pelo meu nome, se orar, buscar, se humilhar, buscar. Tem gente que não se humilha, vive sofrendo ali, infeliz. Tão somente porque precisa tomar um posicionamento hoje. Eu vou ser feliz com a minha esposa hoje. Vou mudar essa situação. E aí a gente vai adiando cada vez mais e sendo infeliz e só esperando a morte chegar, né? Como já cantam também aí. E esperando a morte chegar, infeliz. Não é melhor esperar a morte chegar feliz? Porque ela vai chegar. Para o infeliz e para o feliz da mesma forma. Então desfrute agora esse momento de alegria, de felicidade. Foi tão gostoso, né? O sábado, ontem e hoje. Alegria, felicidade, os parentes ali, aquela brincadeira saudável ali. Isso é alegria, isso é vida. E a gente tem que viver mais. Digo por mim, irmãos, digo por mim. Então não espere momentos para ser feliz, seja agora. Tem gente que é feliz com tão pouco, irmãos. Nós achamos que a felicidade ela depende de dinheiro. Tem casal que ele é feliz pegando R$1 lá e vai lá comprar um saquinho. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Da felicidade nas poucas coisas, nas pequenas coisas, que eu já passei por isso. Só que nós não valorizamos as pequenas coisas. Eu já citei inúmeras vezes. No momento que eu passei, difícil, já citei inúmeras vezes. Financeiramente difícil para mim. Sabe, é difícil isso. Aí quando a gente passa por isso, que a gente valoriza as pequenas coisas. Na época do seminário, eu vou contar mais uma vez aí. Quando começou a sobrar R$1 para mim ali. Olha que coisa, irmãos. A gente valoriza R$1 hoje? Não. Ninguém está nem aí. Mas eu passei por uma situação tão difícil de Deus me preparando. A minha esposa sabe disso. Não estou exagerando, não. Quando começou a sobrar 50 centavos para mim ir na 9 de julho ali comprar um pacotinho de pipoca do menorzinho, eu era tão feliz, irmãos. Tão feliz. Porque eu já cansei de passar na Washington Luiz. Na época do seminário, eu passava no Washington Luiz, uma fome danada, me desculpa o termo. Olhava para o carrinho de cachorro quente, eu não tinha R$3, era R$3,50 na época, para comprar um lanche, não tinha. Então não espere juntar milhões para ser feliz, seja feliz com o que você... Vai para a Inglaterra, se tem, vai. Se não tem, vai aqui no 15 aqui. Sabe? Vai no 15. Se tem, vai para os Estados Unidos. Eu queria ir para a Inglaterra, mas eu não tenho condições, né? Mas um dia, se Deus permitir, eu estou dizendo por mim, irmãos. Então vai, desfrute, porque o tempo não perdoa. O tempo não perdoa. O tempo não perdoa. E para nós finalizarmos aqui, tenha o Senhor como seu bem maior e desfrute da verdadeira prosperidade. Tenha Deus como seu
Mas tenha mesmo. Deus tem que ser Deus tem que ocupar o centro da sua vida. Salmos 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as folhas nunca murcham. Tudo que ele faz prospera. Isso, irmãos, é quando nós temos Deus no centro da nossa vida, nós desfrutamos da verdadeira prosperidade. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, a verdadeira prosperidade se faz em nós. Porque nós não vamos, mais uma vez eu volto a dizer aqui, não vai depender de quantidade. Tem gente que é próspero com R$1.000. Tem gente que não é próspero com 50 mil. Você conhece gente que ganha aí 5, 6, 7, 8, 10 mil e não é próspero, cheio de dívidas. Uma vez eu vendi um terreno meu para uma senhorinha que ganhava o salário mínimo. Ela pagou, hoje seria mais de 100 mil o terreno. Aí eu fiquei pensando, falei, como essa senhorinha que ganha um salário mínimo conseguiu comprar um terreno meu? Porque ela é próspera. Ganhando, então, coloque Deus no centro da sua vida. E você desfrutará da verdadeira prosperidade. Ter uma vida financeira saudável é importante para a nossa vida feliz, vamos dizer assim. Pastor, mas está condicionando a felicidade com dinheiro? Não. Eu estou dizendo uma vida financeira saudável, equilibrada. Você sabe o que eu estou dizendo? Não depende de valores. Isso é ter uma vida financeira. E aqui, irmãos, para a gente finalizar, se você não tem uma vida, você que nos ouve, nos assiste também, se esforce. O inimigo sabe que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Não é isso que diz? Então, não tenha amor por dinheiro. Use o dinheiro, não deixe ele te usar. Tem muita gente que é dominada pelo dinheiro. Tem muita gente que é escrava, se torna escrava do dinheiro. Então, domine o dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você, não você trabalhar, correr atrás dele, desesperado. Então, se esforce. Tenha uma vida financeira saudável, equilibrada. É o primeiro passo para nós termos uma família feliz. É o primeiro passo. Me veio à memória agora uma palavra do pastor Cláudio Duarte, uma frase dele. O dinheiro não traz felicidade, a pobreza traz? Também não. Não depende disso. Depende de nós colocarmos Deus no centro da nossa vida. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, o equilíbrio se faz presente. Nós seremos equilibrados somente quando colocamos, tá? Deus no centro da nossa vida, nós seremos equilibrados. O equilíbrio vai fazer parte da nossa vida. Se você não é equilibrado ainda, em todos os sentidos, tá? Procure equilibrar, porque Deus ele está preocupado com isso também. Sabendo-se que moramos num país muito complicado, num país que nos rouba o tempo todo, um país que nos cobra muito imposto, sabemos disso. Acho que eu falei isso há poucos dias atrás. Mas mesmo nesse contexto, coloque Deus no centro da sua vida, irmãos.
para que você tenha um equilíbrio financeiro. Vai evitar brigas, desavenças com os problemas físicos, emocionais, doenças, tá? Então, irmãos, faça isso. Para que você tenha uma vida feliz. Não coloque expectativas em coisas ou pessoas. Não faça isso. Expectativas em Deus. Se Deus quiser, eu vou estar lá, né? Deus acima, coloque os seus sonhos nas mãos de Deus, seus projetos, tudo nas mãos do Senhor. Tenha uma vida reta aos olhos do Senhor. Busque sempre a santidade. Como salmista, sonda-me, Senhor, e olhe, né? Se há em mim algo que não te agrada, faça isso. Vida reta aos olhos do Senhor. Seja constante na obra do Senhor. Tenha uma alegria continuada. Seja feliz, não esteja feliz. Não espere por momentos para buscar a sua felicidade. Seja feliz com aquilo que você possui agora, hoje, nesse momento. E tenha Deus como seu bem maior. Tenha Deus no centro da sua vida. Eu gostei muito da fala da Vitória, onde quando ela falou, passou por momentos difíceis, ela falou assim: eu peguei, entreguei na mão do Senhor, eu larguei na mão do Senhor. Quando eu fiz isso, Deus começou a... Talvez você tenha que esperar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 9 anos. Porque Deus sabe o tempo necessário para Ele ajustar as coisas em nossas vidas. Amém? Vamos orar?